Olá, conectados, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast do Conecta. Hoje estamos com a nossa convidada Solange Bonaldi, da Bonaldi Arquitetura. E antes de entrarmos na empresa, falarmos da empresa, vamos falar um pouquinho da Solange. Solange, conte um pouquinho, casada, tem filhos, conte para nós. Sou casada, tenho 3 filhos já mais de 30 anos, todos já independentes, graças a Deus, né? Estou num segundo casamento, né? Desse casamento eu adquiri mais uma nova família, com mais 2 enteados, então a família só cresce. Só cresce. E os netos vão chegando. E os netos, tem os netos por parte do marido, tem a minha netinha, né? E a família é grande. E esse interesse pela arquitetura veio lá de pequena, ou quando você foi já na adolescência, foi que caminho que eu sigo profissionalmente, você decidiu, ou foi uma coisa que você já tinha em mente já? Não tinha em mente. Na verdade, na minha adolescência eu queria ser policial. Aí eu entrei na polícia militar, na época, na década de 80, fui policial. Fiquei 3 anos na polícia e depois eu casei, fui morar em Foz do Iguaçu, tive que sair. E aí quando não consegui mais retornar porque eu engravidei, e aí a vida de policial bem sacrificada, eu não queria deixar meus filhos para voltar para esse emprego. Mas foi uma experiência muito interessante na minha vida. Depois fui comerciante por um tempo. E gostava de ficar vendo muita revista de arquitetura. Eu via muita revista de arquitetura, e via. Eu cheguei a fazer uma faculdade, mas não era a que eu queria. Eu fiz física, né? Olha, não é fácil não, hein? Mas aí eu não gostava de lecionar, não era não era o que eu gostava. Eu parei a faculdade quase no final e casei, tive meus filhos. E depois, aos 39 anos, eu falei, sabe, uma coisa, eu vou fazer arquitetura. Assim, eu via que eu gostava muito daquilo, de ler artigos, de ver projetos, de estudar os projetos, né? Decoração. Decoração, né? Interiores. Apesar que no meu foco não é muito interiores. Depois eu vi que não era a minha praia. Mas eu vi que era aquilo que eu queria aos 39 anos e fui fazer a faculdade. Me formei com 44 anos, né? Já estou há 18 anos atuando como arquiteta, tenho o meu escritório, mas tudo começou assim. Eu soube que eu gostava de arquitetura aos 39. Por isso que eu falo que nunca é tarde, né? Não, você perdeu para o Roberto. O Roberto, que foi o primeiro podcast, ele foi estudar Direito com 55. Olha! Se formou com 59, né? Então. Mas é exatamente aquilo que você falou, né? Tem hora que nós vamos descobrir o que nós queremos, né? Muitas vezes também, você deu um exemplo agora, eu era policial, de repente eu casei e não comportava as duas profissões e não era para ser também, né? Então, muitas vezes você se encontrou naquilo que era para ser. Essa é a realidade, né? Isso nunca tem tempo. É verdade. Né? Então a gente vai aprendendo. Essa mudança daqui para São Paulo, cidade maluca, para uma Foz do Iguaçu, que é uma cidade um pouquinho mais calma. Também foi benéfica para você? Isso te trouxe... Não vai falar mal de paranaense, que eu sou paranaense, hein? Não, assim, por conhecer a cidade, ter a possibilidade do turismo, que lá que é muito rico o turismo, as 3 fronteiras, né, Brasil e Paraguai, foi interessante nesse sentido. Mas assim, como realização pessoal, não, porque eu virei dona de casa, ficava só dentro de casa, não tinha. O seu primeiro marido trabalhava com o quê? Ele trabalhava lá na Itaipu Hidrelétrica, né? E aí eu ficava só dentro de casa, e aquilo era muito frustrante. Né? Cheguei até a fazer curso de corte e costura, curso não sei do que, só para sair, para não ficar... Para não ficar bitolada. Muito ativa, né? Mas foi 1 ano que a gente morou lá só. Depois, quando eu voltei para cá, eu já engravidei da minha primeira filha, né? E não consegui retornar mais para a polícia, por conta de escolha mesmo. Eu até dava para voltar, em 2 anos você volta, depois não dá mais. Mas assim, a cidade lá de Foz, muito legal, muito linda. Pretendo voltar novamente lá, mas... Para passeio. Só para passeio. Passear. Só para passeio. Morar, eu gosto muito da loucura de São Paulo. Não, também. Essa mudança que você teve de profissão com 39 anos, tá? Você, na época, tinha um mercado bom, o mercado estava
bom para a área de arquitetura ou você teve uma dificuldade ali no começo? Na verdade, quando eu entrei, né, para fazer arquitetura, não me preocupei muito com isso. Eu já estava estabilizada financeiramente, a gente tinha comércio, né? Já tinha minha casa, meus filhos todos já estudando, né? Então, eu não tinha muito essa preocupação de entrar como profissão para render financeiramente. Era porque eu gostava mesmo, né? Como eu me formei já com 44 anos, eu já pus na minha cabeça, não adianta eu querer sair a campo à procura de empresas que vão me contratar, porque infelizmente, quando você chega numa certa idade, você sabe que as empresas selecionam, eles querem mais jovens, sim, né? Mais antenados. Parece que o idoso não, não era idoso, uma pessoa com idade acima de 35 tem alguma doença, Parece, infelizmente é isso. Então, eu não me aventurei, logo eu montei o escritório em sociedade, com uma amiga também que estudava na faculdade, e a gente montou esse escritório e ficamos juntas por um bom período, uns 14 anos. Depois a gente se divorciou, como diz ela, né? Aí ela foi fazer só uma área e eu comecei a especializar meu escritório em outra área. Essa nova área que você está hoje trabalhando não é a arquitetura em si, de projetos ali, né? Claro que está ligado a projetos, porque mexe muito com imóveis. Fala um pouquinho dessa nova área. Tá. Não, o nosso escritório faz projetos também. Tá. A gente tem a especialidade e a cereja do bolo é sempre o projeto. Você criar é muito interessante, né? Quando acontece de ter um projeto, a gente desenvolve sem problema nenhum. Mas o que a gente se especializou mais e o que está tendo muita procura são as pessoas que têm problema de regularização dos seus imóveis. A construção, geralmente aqui em São Paulo, infelizmente, a maioria costuma fazer as ampliações sem ter os alvarás. Puxadinho. Vou fazer mais um quarto aqui, vou fazer uma churrasqueira coberta ali em cima, né? E não sabe das complicações que isso pode trazer depois. Depois querem vender o imóvel, descobre que o imóvel está irregular, enfim, não consegue vender por financiamento, deprecia. Então, as pessoas estão procurando bastante a gente para isso, né? Para regularizar. E a outra área é a gente regularizar a situação das empresas perante a prefeitura, que a gente viu também que muitas empresas, elas não sabem, elas fazem, você sabe, né, João? Fazem o trabalho, o inverso, né? Elas vão, alugam o local, faz a reforma, depois começa a se preocupar com a documentação, né? Na realidade, é aquilo que você falou outro dia, né? Na realidade, você teria que fazer a consultoria preventiva. Isso. Antes de invocar, consulte a Bonaldi. Isso, consulte. Né? Exato. Não, teve um caso de um cliente nosso que ele invocou, você foi fazer o serviço, ele precisava do alvará, não saiu o alvará, o imóvel estava totalmente irregular. O imóvel, desculpa, acho que era 200 metros da marginal Tietê, né? Era bem perto. E o imóvel estava totalmente irregular. Então, isso acontece muito. Essa parte, assim, vamos supor, chegava aí o que acontece? As pessoas, não é que vai fazendo de cabeça, né? Ele acha que é caro um serviço de uma arquitetura fazer um projeto. É caro. No meu ver, eu não acredito. O que é caro para a pessoa, né? Eu acho que mais caro para ela tem um aborrecimento gigantesco depois de não ter a sua documentação aprovada e tentar regularizar e não conseguir. Né? Eu sempre conto de histórias e histórias de clientes que gastaram muito dinheiro com empreendimentos, com construções e depois não conseguiram regularizar, porque estava totalmente fora da legislação. Isso é caro. Não o trabalho que a gente exerce, que é um trabalho preventivo. Inclusive, no nosso escritório, a gente tem uma preocupação assim, João. Se for viável, o trabalho a gente pega. Se não for viável, a gente não pega. Então, eu nem emito uma proposta se eu verificar que não é viável. Então, a gente parte disso. E antes disso, eu já vou passar uma preliminar para o cliente para ele saber, olha, você vai ter mais ou menos isso de gasto, tal, e a gente consegue fazer o trabalho. Ou não consigo fazer o seu trabalho. Então, isso a gente já faz gratuitamente. Eu acho que eu tenho muitos clientes que falam, olha, o teu trabalho está um pouco mais caro, mas do jeito que você passou para mim, as informações, a gente vai fechar com você. Essa parte, eu falei do custo agora, mas vamos lá. Muitas vezes, assim, o brasileiro tem essa mania de fazer as coisas do jeitinho dele, tudo mais, né? Eu entendo que tem o custo, ok, mas do outro lado nós temos a parte burocrática. A parte burocrática brasileira continua sendo um obstáculo ainda? Infelizmente aqui em São Paulo, sim.
A Prefeitura de São Paulo, acho que por conta da quantidade, da população gigantesca que tem e a quantidade mínima que eles têm de técnicos, né, de fiscalização, fica muito demorado. Então, a última vez que eu fiquei sabendo, eles tinham 600. 600 para a cidade. Para a cidade inteira. Exatamente. Tem local, regional que eu vou, que é uma região de um bairro, vai que nem São Miguel Paulista, que você tem meio milhão de habitantes. Eles têm 2 técnicos para analisar os processos. E aí demora demais. E aí o que acontece? As pessoas não têm a paciência e constroem antes de ser aquilo aprovado. Né? Não dá tempo deles aprovarem o processo, de verificar tudo aquilo, e as pessoas também, na pressa, acabam fazendo. Então, vira uma bola de neve. Então, aqui em São Paulo é bem complicado a gente estar trabalhando com a prefeitura. A gente está no escritório, a gente está criando um planejamento de ver tudo o que eles pedem, cada local, o que eles pedem, para a gente tentar o mínimo possível, quando manda o projeto, ele voltar com muita coisa para pedindo para refazer. Você está falando que dentro do município de São Paulo, cada regional pode pedir uma documentação diferente? Não, a documentação é igual dependendo do assunto. Tá. Né? Mas a análise, porque assim, a legislação tem aquela questão do entendimento da lei. Isso no Brasil é horrível. Não é claro, não é objetivo. Não é. E aí o técnico entende uma coisa, o outro de outro lugar entende outra. Às vezes eu entendo outra, eu tenho que ficar debatendo com eles aquela legislação, né, para tentar fazê-los enxergar da forma que eu enxerguei. Então, mas a documentação, a forma de dar entrada é única para todas as regionais. Você durante a pandemia, você teve muito trabalho ali, claro que foi prejudicado por causa da pandemia, por causa da anistia, né? Sim. A anistia já acabou ou está em vigor? Como é que ficou? Está em vigor, ela vai até dezembro de 2023. Ela está em vigor. E teve bastante serviço, o pessoal quer regularizar, o pessoal está te procurando, como é que está isso? Tá, tem muito serviço, ainda mais agora que a prefeitura está fazendo cobranças, assim, muitos clientes procurando, que estão recebendo 5 anos de IPTUs retroativos. E aí eles desesperam, porque vem uma paulada de uma vez de 5 anos. E aí eles vão pagar e o imóvel ainda vai ficar irregular. Então, eu passo para eles, olha, agora que você já recebeu esse IPTU retroativo, não tem mais como voltar atrás, você negocia esse valor. Mas a regularidade do teu imóvel você vai precisar fazer de qualquer forma. Né? Isso é simples, tá? A sua mãe colocou isso e você fala assim, nossa, como é que a prefeitura faz isso? Pessoal, tecnologia. Drone, Google e etc. E vai usando isso daí. É a mesma coisa hoje a CT. A CT não precisa mais da zona azul, tem um carro que fica lá com 4 câmeras para lá e para cá. É a mesma coisa que está acontecendo na parte de imóveis. Sim, né? sim. Eles vêm, filma, vê se você fez um puxadinho ou não. Eu mesmo na Nova Aliança, quando fui colocar ali uma cobertura, liguei, Solange, posso colocar? Tem algum impedimento? Se for não tem, não fecha só tudo, não fechei tudo por causa disso, né? E essa parte de tecnologia, assim, é favorável de um lado, também tem a parte do outro lado, que as pessoas vão começar a se sentir no bolso, ou seja, tá ali, você fez um puxadinho, você não regularizou, podia ter gastado um pouquinho, mas aí vem esse IPTU que você vai tomar uma paulada para pagar de uma vez só. Exatamente. Eu tenho uma cliente que a gente fechou na semana passada, que o imóvel dela, ela já construiu desde 98 e o IPTU dela vem só como terreno. Então a prefeitura não descobriu que ela tem um sobrado gigante lá, quase 300 metros quadrados de área construída, e a prefeitura ainda não descobriu. Eu falei, olha, aproveita a anistia e tenta entrar logo, porque está tendo muita fiscalização através de drones e eles estão mandando 5 anos de IPTU. O que você vai pagar de 5 anos de IPTU retroativos é muito mais do que aquilo que você vai gastar com os nossos honorários, com as taxas para poder analisar o processo. Na hora ela já fechou, porque ela quer vender o imóvel também, né? Sim, é o caso lá da Nova Aliança, quando eu comprei o prédio do lado, que eu não vi que no fundo não estava legalizado. Hoje você está fazendo aí a anistia para regularizar o imóvel, né? Sim. É que você falou, o cara foi lá, construiu 2 quartos e uma churrasqueira. Né? E essa parte está todinha irregular. Tá. Né? Então, assim, hoje, gente, vamos falar assim, ó,
Não adianta falar, o cara não vai gravar em São Miguel. Vai. Ele não vai, não precisa ir lá. É um drone que vai, filme e acabou e pega isso daí. Pega. Né? Pegando todo mundo. Então, assim, a tecnologia tem o lado bom e o lado ruim para os dois lados. Essa é a realidade, né? Com certeza. E essa parte da anistia, você está fazendo bastante marketing, eu estou vendo sobre isso. Continua o pessoal te procurando? Tem bastante pessoas te procurando? Como que você acha que o governo vai começar a liberar essa parte? Eu sei que são muitos processos, isso, poucas pessoas, muitos processos. Você acha que começar a soltar, por exemplo, eu acho que assim, é uma falha, vamos voltar ali, são poucas pessoas para muito serviço, mas vamos supor que a prefeitura começasse assim, vamos pegar uma área que você falou, São Miguel. São Miguel tem muitos imóveis irregulares, um exemplo, né? Aí chega ali, pega ali uns 10 ali e, você está regular, está aqui, está a documentação, tudo em ordem. Você acha que essa demora que tem do poder público em dar uma resposta, em regularizar o projeto, também não desanima as outras pessoas de entrarem? Desanima, mas o medo das pessoas agora com essa questão da cobrança e também que a pandemia trouxe, que agora as pessoas têm aquela preocupação de deixar um imóvel até para os seus herdeiros, para os seus filhos, já regularizado. Vamos supor, na falta dele, qual o problema que eles vão ter com aquilo. Então, muitas pessoas estão procurando, a pandemia deu uma agilizada nisso também, o medo de um amanhã incerto está fazendo com que as pessoas tentem regularizar a sua documentação, né? E quanto a... O que você perguntou? Desculpa aí, eu sempre... Não, essa parte assim, de se a prefeitura liberasse mais rápido, de repente, é aquele negócio, né? Seria a famosa, o boca a boca, né? Então, eu entrei aqui e saiu rápido, tal. Você acha que, de repente, se a prefeitura não demorasse mais rápido, 10 anos para liberar os processos, a gente tinha que estar lá, a Marta, que foi o último, a última prefeita que fez uma anistia antes da administração Bruno Covas e Ricardo Nunes agora, né? Foi os dois. E o que acontece? Demorou muito tempo para sair. Sim. Né? Então, isso, eu acho que de repente até as pessoas também se acomodam. Claro, hoje você falou que tem um outro negócio, que é o bolso. Muitas vezes a pessoa corre porque dói o bolso. Dói. Né? Aí a pessoa corre para atualizar os imóveis, né? Você acha que essa demora é prejudicial? Sempre é prejudicial para todos, né? Inclusive para a prefeitura, que ela deixa de arrecadar também. Então a gente está vendo com essas cobranças de IPTU retroativos, que eles estão indo por drone, a gente já teve alguns processos, principalmente os residenciais, que estão sendo acelerados os trâmites. A semana passada a gente teve 3 aprovados, mas eram residenciais. Tudo depende do uso que você está dando naquele imóvel também. E se não tem outorga onerosa, né? Outorga onerosa é aquela sobretaxa. Isso, explica. Então, outorga onerosa é uma sobretaxa que é cobrada em cima de uma construção quando ela excede um potencial permitido, tá? Então, se você exceder, vamos supor, eu tenho um terreno de 300 metros e tenho 350 metros quadrados de área construída. Se o teu potencial for uma vez, e de 1 a 2, você pode continuar com os 350, só que o que excedeu o tamanho do terreno, que é uma vez, você paga a outorga onerosa. E essa outorga depende da localização. Então, vamos nos bairros mais afastados, uma rua de Itaquera, R$300 o metro quadrado. Já nos jardins, pode chegar a R$5.000 o metro quadrado de outorga onerosa, em cima daquilo que você excedeu, né? Então, tem isso também. Então, quando é um processo simples, uma residência unifamiliar, por exemplo, que está dentro dos limites, a anistia está saindo bem rápida, ela sai meio que automática. Quando ela depende de poucas análises, ela demora um pouquinho mais, mas quando tem outorga onerosa, demora bem mais. Por quê? A anistia com pagamento de outorga onerosa, você só consegue ter ela depois que a pessoa pagar a outorga onerosa. Vai ter um valor X que eles parcelam em 12 vezes. Depois que pagou a última, aí que eles vão liberar a anistia. A prefeitura é esperta. Mas primeiro eles vão analisar e ver se é viável. Porque se for inviável, eles nem vão começar a cobrança também. Tá. Solange, vamos falar da pessoa jurídica, né? Aquela figura muito difícil. Eu, como contador, posso te afirmar que
95% das empresas não têm alvará de funcionamento. Qual é a dificuldade de tirar um alvará de funcionamento? Então, hoje em dia, a dificuldade está, eu acredito mais, na questão do vagas de estacionamento e acessibilidade. São as piores coisas que a gente está encontrando para conseguir as licenças, né? E quando é uma atividade de alto risco, ela precisa que a edificação também esteja regular, senão ela não consegue ter a sua licença de funcionamento. A licença de funcionamento é obrigatória para todas as empresas de São Paulo, todas as empresas. Alguns MEIs também precisam da licença de funcionamento. Não sabia. Alguns deles, a maioria não, mas alguns precisam. A gente até faz essa consultoria preliminar para a pessoa, antes dela se instalar, manda para a gente lá o CNAE, que é, né, o código de atividade, né? E a gente vai ver se naquele local ela pode se instalar ou não pode. Né? De repente, ali ela está num prédio com mais de 750 metros quadrados, vai precisar de um AVCB. O AVCB fica caríssimo para fazer, porque você precisa instalar hidrantes, né? E um monte de coisas de bombeiro a gente precisa ter. Então, isso acaba inviabilizando. Mas se a pessoa for assessorada antes de se instalar, ela tem grandes chances de conseguir uma localização ideal e que ela não vai ter muito gasto. Né? Existem zonas em São Paulo que, vamos supor, se você tiver um terreno, o teu negócio vai se instalar num terreno, numa edificação onde o terreno tem menos de 250 metros quadrados. Você não precisa de vaga de estacionamento, exceto em algumas coisas bem importantes aí, próximo a macroáreas, tal, mas senão você não precisa de vaga de estacionamento. Se você instala num terreno, vai com 255 metros quadrados, às vezes você precisa ter uma vaga a cada 50 metros de área construída. E você não consegue ter. E aí a gente não consegue licença de funcionamento. Hoje eu estou reparando, isso eu vou falar perto dos metrôs, principalmente. Eu moro aqui na Pompeia Perdizes, aqui está essa bagunça dos metrôs para lá e para cá. O que acontece? Muitos imóveis que estavam ali vocados para estacionamento, hoje estão virando prédios. Então está cada vez mais difícil você arrumar um estacionamento, inclusive para fazer uma parceria ali com uma loja próxima. Como é que consegue resolver isso hoje? Então, quando é uma atividade de baixo risco, o imóvel está regular, você consegue locar algumas vagas no estacionamento distantes até 200 metros do estabelecimento. Tá. De repente não tem estacionamento próximo, começa a inviabilizar, entendeu? Por isso que é uma coisa que tem que ser estudado agora no plano diretor, porque a cidade já está formada, já foi feito um monte de prédio que você vê aqui na Barra Funda, ninguém tem vaga, não tem recuo, não tem vaga de estacionamento. Como é que eles vão exigir vaga de estacionamento? Então eu acredito que é uma coisa que tinha que ser revista no plano diretor agora, do próximo, essa questão das vagas de estacionamento para os comércios, porque está dificultando muito as licenças. Não só isso, né? Em diversas cidades que nós viajamos pelo Brasil ou pelo mundo mesmo, que você vai conhecer, tem a vocalização para você colocar o carro, porque você vai fazer compra, você vai movimentar o mercado, né? Eu vou contar um negócio assim, não sei se já foi, mas eu fui surpreendido em Portugal. O carro estaciona em cima da calçada e acabou. Não é multado, tá? Não é multado, é normal lá, é uma prática normal. Aqui em São Paulo, nós temos o problema da indústria da multa de veículos, né? E isso é muito complicado. Mas, por exemplo, quando a gente faz um evento nosso do Conecta lá no Almaroma, qual é o nosso problema? Onde estacionar. Pois é. Nós vamos estacionar na rua, Zona Azul, você tem ali no máximo no aplicativo hoje 2 horas, e você tem que ficar... Se você vai ficar 3 horas, você tem que ficar renovando até as 7 horas ali, aquele tempo você não tomar uma multa. Essas coisas assim, dentro daquilo que você falou, uma mudança no plano diretor, a legislação em si brasileira é arcaica, é bem atrasada. Você acha que precisaria ter uma mudança? Isso eu estou te falando porque assim, eu conheço muitas pessoas que já me falaram, arquitetos, engenheiros, falam o seguinte, em tal lugar do mundo, em tal lugar aqui do Brasil, como é que foi feita uma mudança de tal região? Então, me falou um que é fácil de lembrar, ele falou assim, o Moulin Rouge em Paris. Eles pegaram, foram lá e fizeram a obra de dentro para fora.
Ou seja, começou do centro para fora, para tudo ser uma reforma grande, né? Aqui no Brasil nós temos muita questão do tombamento de imóveis um pouco mais antigos. Não vou falar histórico, porque histórico acho que são alguns, não todos, né? E muitas vezes tem esse negócio que pode atrapalhar. Você acha que uma reforma ampla, por exemplo, vamos pegar o centro da cidade, que eu adoro, é um dos lugares que eu mais adoro de ir nessa cidade, e está abandonado. Sabe, eu ia muito nas lojas, eu ia muito no Café Girondino, em outros lugares lá, o gato que ria. Agora há pouco nós estávamos lá no Terraço Itália, eu e o Guilherme, e o que acontece? Mas você vê que a cidade está um pouco abandonada. Você acha que essa reforma grande, destruindo prédios antigos, colocando prédios novos, ou não sei se compensa reformar um prédio antigo e deixar ele atualizado, você acha que isso seria benéfico para a cidade? Sim, dizem que tem estudos na arquitetura que onde moram as pessoas, onde as pessoas residem, o local fica mais interessante até para o comércio e para as pessoas que convivem ali. O centro, infelizmente, de São Paulo, são poucas, não existem muitas habitações. Né? Eles tentam agora com retrofit viabilizar alguns prédios antigos abandonados lá para poder fazer com que as pessoas queiram morar no centro. Mas infelizmente, na situação que a gente está hoje, a violência está fazendo com que as pessoas se afastem cada vez mais do centro, né? E a tendência é cada vez ficar mais abandonado. Vai ter um momento só durante o dia que vai ter aquela agitação do comércio, fechou o comércio, aquilo vira um deserto. Nosso tempo já está acabando, eu te falei que é rápido, né? Bem rápido. Fala um pouquinho como localizar a Solange Bonaldi, redes sociais, telefones, os serviços que podem te procurar para você fazer. Sim, então, nosso escritório ele está localizado no bairro da Penha, tá? Nós temos o nosso site bonaldiarquitetura.com.br, o Instagram também Bonaldi Arquitetura, o telefone nosso fixo 4119-9681 e nós ficamos sempre à disposição das pessoas que querem consultar sem nenhum compromisso o nosso trabalho. Então, nós trabalhamos com regularização de imóveis, anistia, licenças de funcionamento, licença sanitária, CADAM, que é o Cadastro de Anúncios. Sim. Trabalhamos com parceria com arquitetos e engenheiros, prestando consultoria para eles poderem fazer os trabalhos de prefeitura. E parceria também com contabilidades e advogados. Memorial de uso capião. É uma lista imensa, gente, sim, de trabalhos burocráticos. Mas gente... Mas de suma importância. Não, sim, mas eu sempre indico a Solange. Graças a Deus, até agora, os serviços foram muito bem prestados para os clientes. Claro, tem sempre algum que reclama, mas reclama por quê? Tá demorando. Não é ela que demora, gente. Não, é a prefeitura. É a burocracia brasileira. Também, ela que fez. Isso, o Guilherme falou que o marketing animado foi ela que fez também. Então, isso é muito gratificante. Solange, mais uma vez, obrigado. Nossa, eu que agradeço. Espero que logo a gente possa se encontrar novamente. E juntos... somos mais fortes. Obrigado, pessoal.